Olá, é um prazer incomensurável poder conversar com vocês um pouquinho a respeito de um conhecimento que eu já acumulo aí há 28 anos, que é na área de imposto de renda. Eu sou Márcia Cardoso, sou professora, empresária. Minha formação, eu sou bacharel em sistemas de informação, tenho pós-graduação em gestão estratégica de negócios, tenho MBA executivo também em negócios, tenho pós na educação à distância, tenho MBA em gestão de pessoas, tenho pós em gestão escolar e tenho MBA em gestão contábil em finanças empresariais. Então, gosto bastante de estudar, né? Como vocês puderam observar. Mas o assunto que me trouxe aqui hoje é para falar com vocês a respeito do imposto de renda, não como preencher uma tela de computador, um programa. Porque o nosso programa de imposto de renda, ele é tão fácil de ser preenchido, porque o seu informe de rendimentos, ele vem com a mesma nomenclatura que a Receita Federal usa dentro do sistema. Então, qualquer criança preenche a tela de imposto de renda. Mas o que me causou uma indagação e me acendeu uma luz? Falei assim, muita gente nessa quarentena passou a fazer o próprio imposto de renda. Isso é bom, novos aprendizados, né? Todo mundo tem condições de aprender aquilo que não sabe, basta tentar. Então, eu estava conversando com alguns alunos que me disseram o seguinte: não, a minha declaração eu mesmo já preenchi, fiz do meu pai, fiz da minha mãe, fiz da minha tia. Porque as informações vêm no informe de rendimentos, você coloca dentro do sistema da Receita Federal, verifica se tem alguma pendência, se não tem pendência, você envia. Aí eu perguntei, mas você fez a inteligência do imposto de renda? Você verificou se faz sentido, se é coerente? Aí eu percebi que as pessoas não sabiam do que eu estava falando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem prático. Por exemplo, uma pessoa que recebe R$ 1.500 por mês, ela está isenta de pagar imposto de renda. Então, durante um ano, ela recebeu 1.500, porque ela trabalhava registrada. Só que é uma pessoa com muitas habilidades. E ela fazia vários bicos. E esses vários bicos que ela fazia por fora não era para uma única pessoa, ela fazia vários bicos para várias pessoas. Por exemplo, consertando o computador, instalando software. Então, além desses 1.500 que ela recebia dentro da carteira dela registrada, ela conseguia somar aí uma telinha de mais ou menos uns R$ 2.000 por mês por fora. É óbvio que ela não declarou isso no imposto de renda. E por que ela iria declarar, se ela é isenta? Na cabeça dela, ela só tem que declarar aquilo que vem de registro de carteira. Aí começam as pegadinhas. E eu vou explicar por quê. Então, para quem ganha 1.500 é isento, e quem ganha 3.500 deveria pagar. Então, se ela ganha 2.000 por fora e 1.500 na carteira, ela tinha que somar essa receita aí e recolher imposto. Mas como todo bom brasileiro, vai deixar quieto, não vai declarar. Só que o que essa pessoa faz? Ela não depositou esse dinheiro em banco, esse dinheiro que ela faz o bico, ela deixou separado, guardou no colchão, guardou em casa. Durante 10 meses ela juntou R$ 20.000. O que ela faz? O que ela fez? Deu entrada num carro. Aí eu pergunto, na hora de fazer a declaração do imposto de renda dela, constou que ela era isenta. E ela fez uma declaração de isenta, porque já tinha algumas propriedades, tinha uma casa, né, tinha uma moto, então seria legal fazer a declaração para deixar tudo nos conformes. Como é que justifica a compra desse carro? Com que dinheiro ela comprou esse carro? De onde apareceu esse dinheiro? Essa é uma das perguntas que a Receita vai te fazer. Porque a primeira coisa que a Receita faz é comparar a tua evolução patrimonial. Então, se você ganha só R$ 1.500 por mês, você é isento do imposto de renda. Só que esses 1.500 você usou para comer, beber, dormir, estudar, se alimentar, né? Aliás, né? Comer e beber ainda é se alimentar. Olha os meus trocadilhos. Aí a grande pergunta é, se você só ganha 1.500, como é que você conseguiu comprar esse carro? Você vai cair na malha fina.
Porque dentro da tua declaração não tem nenhum movimento que justifique a compra desse veículo. E o que você faz agora? Porque nesse ano passou a ser obrigatório você declarar o renovando o teu carro, de quem você comprou. Então você denuncia todo mundo. Então, se você tem uma casa, você tem que colocar o número do lote da casa através do seu IPTU, dar todas as informações. Se você tem conta em banco, você tem que indicar qual banco que você tem, qual o número da conta e o saldo que você tinha lá em 31 de dezembro de 2019. Mas e esses bens que você andou adquirindo? Como foi que você teve esse enriquecimento? Foi ilícito? É a pergunta que você tem que saber responder. Porque você tem que entender o seguinte, quem ganha até 2.000, deixa eu ver o valor exato, 2.000 até, tá aqui, ó. Quem ganhou até 2.379,97 por mês foi isento. Acima de 2.379,98 tinha que pagar imposto. Só que aqui não fala para você que é só rendimento registrado. Todo o seu rendimento tem que ser declarado. Porque se você não declara o rendimento que você tem de trabalho legítimo, você não pode depois justificar que você adquiriu bem e o teu patrimônio aumentou. Então, quer dizer que no ano anterior você tinha um patrimônio de 100 mil. Aí, esse ano, você está com um patrimônio de 120 mil porque você deu entrada num carro, adquiriu dívida, que você vai ter que lançar o ônus do que você está financiando. Então, como é que você sai de 100 mil, de um patrimônio de 100 mil, para um patrimônio de 120 mil, sendo que você não justificou esses 2 mil por mês que você ganhava? Essa inteligência do imposto de renda que você tem que fazer, porque preencher declaração de imposto, até macaco preenche. Mas fazer com que os dados fiquem legítimos e que eles casem entre si e que não fique dúvida de que existe alguma incongruência, é aí que você tem que fazer a sua análise. Outra coisa, toda vez que você vai no supermercado, você manda pôr o CPF. Né? Quer o seu CPF na nota? Aí você não só põe na sua nota, como você pede para todo mundo tirar no teu nome. Lindo isso, né? Aí você fala assim, não, mas eu só ganho 1.500 por mês. Uhum. Como é que justifica uma pessoa que só ganha 1.500 reais por mês ter lá 3 mil de notas tiradas por mês no CPF dele? É por isso que cai na malha fina. Porque essa conta não fecha. Então, tá na hora de ser mais transparentes, de ser mais digno, mais honesto, né? De não sonegar. Então, se você não quer ter nenhum problema com a Receita Federal, a tua declaração, ela tem que se encaixar. Ah, eu tive o ano todo 50 mil de faturamento, tá? O teu rendimento, 50 mil de rendimento. Desses 50 mil, você vai falar lá, eu comi 20, né, de alimentação e etc. Os 30 que sobraram, eu adquiri um carro, ou eu depositei na poupança, mas as continhas tem que fechar. Agora, não dá para você falar que você é isento de imposto de renda, que você não precisa pagar imposto de renda, e, no entanto, o teu patrimônio está aumentando. Esse ano você comprou um carro, outro ano você compra um imóvel, depois você constrói uma casa, aluga a casa, e fica tudo sem declarar. Da mesma forma que essa fiscalização começou lá no alto, né? Então teve muitas investigações sobre tudo que era errado. A casa de muita gente caiu. E agora a Receita Federal está olhando para os brasileiros, classe média, média alta, média baixa. Vai chegar em todo mundo. Então o que você tem que fazer? Você não tem que esperar ser pego, você tem que pegar e fazer aquilo que é certo. E o que é certo? A sua declaração tem que casar com a sua realidade. Ah, professora, mas se eu declarar lá que eu ganhava 3.500 por mês, eu vou ter que pagar imposto. Às vezes não, né? Porque, de repente, você gastou com escola particular, gastou com convênio médico, instrução própria dos filhos, você tem dependente. Na hora de fazer as contas do imposto de renda,
De repente, você não vai nem pagar imposto ainda com essa renda baixa de 3.500 por mês. Mas pelo menos vai ficar justificado lá dentro que você tem um capital quente, legítimo e honesto para justificar as suas aquisições. Estão compreendendo isso? Então, o que a gente tem que fazer agora? A primeira coisa, quando você vai fazer o imposto de renda, é a primeira coisa, baixar o programa do site da Receita Federal. Você não tem que pegar em lugar nenhum. Você vai no site da Receita Federal e busca lá, é o lugar mais seguro. Você tem que ter backup da sua declaração do ano anterior. Aí o próprio sistema vai perguntar se você quer importar os dados. Aí você vai acusar que sim. Se você não tem, você vai preencher todos os campos com muita atenção para você não errar. Depois que você puxar as informações do ano anterior, você vai verificar se você realmente não esqueceu nada, se está legítimo. Aí você vai ver aquilo que você tinha no ano anterior, se você ainda tem no ano que você está fazendo a declaração. Se você não tiver mais aquele dinheiro ou aquele bem, você vai colocar zerado. Então imagine que você vendeu um carro, você tinha um carro em 2018 e você vendeu esse carro. Em 2019, que é agora, que é a declaração que está fazendo, você tem que dizer para quem você vendeu o carro e por quanto você vendeu. E esse dinheiro que você recebeu, onde foi que você enfiou? Você colocou no colchão? Você gastou todo ele dentro de casa? Ele ainda existe? Ou ele está depositado em banco? Porque esse é um dinheiro legítimo, quente, proveniente da venda de um veículo, ok? A partir do momento que esse dinheiro entra na tua receita, o teu patrimônio cresce. Você fala assim, poxa, agora eu tô ganhando pouco, mas eu tenho dinheiro do carro que eu vendi. Porque na hora que você for comprar um carro novo, já está justificado. O dinheiro já existe na sua declaração. Agora imagine também, você recebeu a sua rescisão trabalhista, né? Uma indenização, ganhou uma ação qualquer, recebeu um dinheiro extra. Tudo que você receber tem que ser declarado. Para isso existem os campos, né? Rendimento isento e não tributável. As nomenclaturas estão todas corretas lá, é só você acompanhar. Agora, por que você tem que colocar todas essas informações dentro da sua declaração? Para justificar o aumento do teu patrimônio. Porque senão vão falar que foi enriquecimento ilícito. Daqui a pouco vai ter uma lava-jato dos brasileiros que sonegam o imposto de renda. Classe média, né? Média alta. É isso. O imposto esse ano ele teve algumas alterações de regras. Como, por exemplo, quem tinha empregada doméstica, que era secretária do lar, antes podia abater isso do imposto, esse ano já não pode mais. Então, quer dizer que se você, por um acaso, tinha sua secretária do lar, esse ano você não vai se beneficiar do desconto. A outra alteração foi referente você ter que denunciar aonde você tem dinheiro, CNPJ dos bancos, a parte do IPTU da tua casa você tem que denunciar, o registro do teu imóvel, o carro, código Renavan do teu carro você tem que dizer. Então, qual que é a orientação que eu dou para vocês? Eu faço imposto de renda há 28 anos. Se você cair na malha fina, não se desespere. Tem conserto. O que você tem que fazer? Passado uns meses que você fizer a sua declaração e você observar que você está na malha fina, você baixa de novo, entra na Receita Federal, verifica quais são as pendências e você pode fazer uma nova declaração para substituir aquela que você entregou. Quando você cai na malha fina, demora aí de uns 3 a 5 anos para você ser chamado. Só que tem um detalhe, para que esperar ser chamado na Receita se você pode fazer uma declaração retificadora e corrigir aquilo que você informou errado? O que é importante também deixar claro? Imagine que você tem um aluguel. Você tem casas de aluguel, tá? Então você aluga a casa, as pessoas te pagam e você resolve declarar essa receita proveniente dos aluguéis até para justificar o teu aumento de patrimônio. É importante sempre a gente avisar as pessoas, olha, eu vou declarar que eu recebi o aluguel de você. Olha, eu vou declarar que eu comprei o imóvel de você. Porque quando você declara e o outro não declara, dá incongruência também. Por isso que eles cruzam as informações do banco e com o empregador e com a informação que você dá. Toda vez que as informações das 3 instituições não baterem, você cai na malha fina.
A sua informação tem que bater com o relatório do banco e tem que bater com o relatório da empresa que fez o informe de rendimentos. Quando não bate, malha fina. Mas malha fina também não é o fim do mundo. Dá para sair dela tranquilamente, é só você fazer uma análise certinho da sua declaração. Lição de casa para vocês, né? Pegue a declaração do ano anterior, que foi ano base 2017, que você fez em 2018. Vê se você aplicou a inteligência da declaração. Pode ter passado desapercebido de você e da Receita. Não pense que porque você não caiu na malha fina o ano passado, que você ainda não pode cair. Às vezes você tem 5 anos, você sempre olha, tá lá, 2013, ok, 2014, ok, 15, ok, 16, ok, 17, ok. Você sempre tá olhando, tá tudo ok. De repente, em 2019 agora pode aparecer que tem uma incongruência em 2014, em 2015. Já vi isso. Porque muitas vezes a Receita demora muito para passar o pente fino. Então, aquelas declarações que eles acusavam como estar totalmente ok, inclusive já tinham até feito restituição, agora começa a pipocar com pendência. E o que significa isso? A inteligência do imposto de renda não foi aplicado. Aí, você entra lá, tá lá a observação. Aumento de patrimônio sem justificativa de receita. Não é o que você quer para sua vida. A gente sabe que a vida já não tá muito fácil, né? Tá bem desafiadora. E ninguém precisa ter um problemão desse para poder resolver a própria vida. Então, a orientação que eu deixo hoje para vocês é isso. Observem as declarações de vocês, vejam se você está realmente aplicando a inteligência, observe bem a evolução patrimonial. Se você teve crescimento no teu patrimônio, quero saber de onde veio essa receita. Professora, você não sabe. Eu recebi uns bicos aí que eu fiz e eu acabei não declarando de quem que eu recebi. E agora, professora? A única maneira que você tem de corrigir isso é lançar como doação. Ou seja, doação em vida. De repente a tua mãe, tua tia recebe muito bem, gasta pra caramba, né, com várias coisas, é uma pessoa que vive no shopping, que gasta. Então, esse dinheiro aí que ela gastou comprando um monte de bobeira e não tirou nota, ela pode justificar que naquele ano ela te deu os 20 mil. Só que vai ter que constar na declaração dela e na sua. Você como recebedor dessa doação e ela como a pessoa que doou. É a forma de corrigir. Porque, caso contrário, como é que você vai justificar isso? Aí você vai falar assim, tem um outro caminho? Tem. Olha, governo, eu recebi esses 20 mil do carro e esqueci de declarar. O governo fala para você, não tem problema, meu filho. Vamos calcular um DARF e você paga parcelado. Tá aí o caminho. Tá? Essa é a solução, pagar imposto. Se você não tem ninguém para dizer que te doou esse dinheiro legítimo, e esse dinheiro, quando é doado, tem que fazer prova disso, tá? Então, de repente, uma pessoa ganha lá 10 mil reais por mês, ela deixou só 2 mil no banco e ela gastava 8 mil reais ajudando toda a família. Só que toda essa família não dava recibo, nem fazia declaração. Então, para essa pessoa que gastava esses 8 mil com os familiares, não vai fazer diferença ela falar que gastou tudo com um filho só, ou se gastou com todos os irmãos. Então, você pode usar esse argumento de colocar, não, eu recebi doação em vida de minha mãe, de meu pai, porque ela recebia 10 mil de salário lá da aposentadoria dela, e 8 mil ela me doava. E na dela tem que constar também, então tem que entrar 2 retificações, na sua e no doador. Agora, se você realmente é um solitário, não tem ninguém abastado na família que possa te ajudar nesta questão, você precisa realmente dizer, esqueci de declarar que recebi 20 mil reais fazendo bico por fora. E vai pagar imposto. É isso. Dúvidas? Pode falar lá no meu canal. Lá no canal eu vou colocar um conteúdo que eu preparei sobre
tudo que você tem que fazer nesta declaração, tá? Vou colocar um PowerPoint lá para vocês, quem deve declarar, o que mudou, onde você baixa o programa, qual é o piso, quais são os documentos que você tem que ter, os cuidados. Então, isso eu vou deixar tudo lá no nosso canal do Telegram e você dá uma olhadinha. Você tem até dia 30 de junho para terminar a sua declaração. E eu espero ter agregado algum tipo de conhecimento para vocês. Deixo aqui o beijo da gorda, tá? E desejando sinceramente que vocês tenham sucesso na declaração. E não esquece, faz uma análise, vê se está inteligente, vê se casa. Teve aumento de patrimônio? Ah, diminuiu o patrimônio. Eu tinha um patrimônio de 200 mil e agora eu estou com um patrimônio de 150. Significa que você vendeu alguma coisa. Se você vendeu alguma coisa, aonde você enfiou esse dinheiro? O governo quer saber. Tá entendendo? Tudo tem que ser muito bem explicadinho e justificado. Tranquilos? Então, foi um prazer estar aqui. Me despeço de vocês, Márcia Cardoso, professora, empresária e adoro compartilhar conhecimento. Fiquem com Deus.